unanimidade aqui na casa em primeira votação, e hoje, certamente, eu acredito que, em função até do desejo da comunidade, do interesse público, certamente vai ser aprovado. Quero novamente agradecer àqueles que, de fato, eu convidei para assinar e se prontificaram a colaborar em função desse pressuposto que seria, no mínimo, 3 vereadores assinantes da emenda. E quero também aproveitar o ensejo e defender essa próxima emenda que já foi protocolada, a assinatura de vários vereadores, da pessoa do João Penteado, da Patrícia Kremer, do Wilson Caminando, do Valenga. E quero dizer para os senhores que, até o presente momento, eu ainda não conheço uma legislação dessa envergadura, mas já está sendo suscitado que talvez até esbarre na questão constitucional. Eu sinceramente, eu não vejo como inconstitucional a alteração da emenda à lei orgânica que faz com que o secretário municipal tenha dedicação exclusiva em função do seu cargo. Como eu mesmo digo, primeiro escalão, na verdade, almejado por algumas pessoas ter esse cargo, que seria dentro da administração direta do órgão executivo, um grau abaixo do chefe maior, da pessoa do prefeito municipal. Eu mesmo, quando eu fiz esse projeto, ainda o próprio assessor comentou que talvez eu viesse a ser secretário. Eu comentei o seguinte, que existe essa possibilidade, tem interesse, porque eu almejo fazer carreira na política, como eu comentei dos senhores, e que, por hora, eu até posso ter uma outra atividade, porque, como eu mesmo digo, a atitude de empresariar, ela não é uma condição. Então, eu posso ser secretário e posso também empresariar, só que, digamos, eu preciso, não eu necessariamente, mas qualquer um que venha se submeter a ter esse status de secretário, precisa, no mínimo, devido à própria eficiência, se dedicar exclusivamente ao próprio cargo, à própria pasta. E como defesa, eu falo o seguinte, que o secretário, conforme as delegações que eles obtêm, eles são obrigados a assinar inúmeros papéis ao longo do dia, fazer inúmeros despachos. Tem a questão da condição hierárquica, onde tem os seus inferiores que estão subordinados, e que, por hora, eu acredito que não há nenhuma inconstitucionalidade em relação à possibilidade de fazer com que o secretário se dedique exclusivamente à sua atividade, e até mesmo que a própria lei orgânica fala que é um auxiliar direto. Eu acredito que se fosse um auxiliar indireto, daí poderia cumprir expediente em outra cidade, até talvez, ou outra, assim, ter outra profissão, outra atividade, outro ofício, e que não houvesse extrema necessidade de se manter e permanecer nas repartições públicas. Então, e se talvez, digamos, alguma pessoa que se acha que lesado, ou até mesmo uma pessoa, até no próprio projeto executivo, existe a hipótese, a possibilidade de ser levantada a inconstitucionalidade, seria a tal da arguição da inconstitucionalidade. Existe um instituto jurídico que é exclusivo para isso, que é o descumprimento de pressupostos constitucionais, estimação exclusiva para isso, e que, na medida que alguém esteja sendo assim, tolhido o direito de determinada pessoa, que reivindica na justiça, até por isso que existem as instâncias do poder e os poderes, entre eles, que seria executivo e legislativo, e que teoricamente estão para serem independentes e harmônicos entre si. E, então, essa é a minha defesa. Outra coisa que eu quero, já a partir do fato de eu estar aqui, é defender também o meu empreendimento, que pede um restaurante popular. E eu acredito que
autoridades eleitorais. Então, fica aí esse requerimento, essa defesa dessa bandeira, voltado ao restaurante popular, até porque as marmitas que são cedidas hoje via contrato com a prefeitura de uma cidade vizinha, a nossa cidade seria Ponta Grossa. Eu tenho defendido com todas as forças que nós precisamos fomentar o nosso comércio local, nós precisamos incentivar todas as pessoas que são empreendedoras, que pretendem ou que produzem até mesmo dentro da nossa cidade, e que também existem até algumas críticas em relação até à qualidade dessa marmita, digamos assim, que não é de boa qualidade. E eu acredito que se nós comprássemos ou pagássemos até mais caro para as pessoas daqui de Carangueí, estaríamos fomentando o nosso comércio local, incentivando a agricultura de subsistência, como eu coloquei assim dentro do regimento, e visando até, como mesmo disse os senhores, fomentar a nossa agricultura familiar, que nós somos dotados desse perfil aqui em termos de cidade, e que também visando a qualidade de vida, principalmente para as pessoas que não têm recursos financeiros de pagarem aí, teoricamente, até, quem sabe, R$ 20 por única alimentação. O poder público poderia visar essa condição, assim, concomitantemente a isso, até junto, eu diria, com o nosso mercado municipal, que futuramente nós podemos instituir na cidade, ainda que, como eu digo para os senhores, que mesmo que houvesse tempo hábil, eu acredito piamente que isso aconteceria, até pelo próprio perfil do nosso chefe maior, que eu diria, na pessoa do prefeito municipal, que é o ordenador de despesas e que é o que tem governabilidade para dizer que faça, que nós pagamos e que assumimos todos os compromissos em termos de ônus e bônus, e que nós, na qualidade de legislador, ficamos só, digamos assim, fazendo pedidos e esperando